Tá começando mais um Quero Sim, o podcast oficial do Listas Magalu. Comigo, minha ilustríssima, queridíssima, agora, né, digníssima, babíssima. Oi, gente, tudo bem? E hoje a gente trouxe uma convidada, a qual a gente tem, assim, pode falar de, assim, com toda a sinceridade do mundo, que foi um dos casamentos mais legais que a gente foi, mais bonitos. Então, assim, conhecimento de causa mesmo. A Júlia, recém-casada, e vai contar pra gente muito desses bastidores, principalmente voltado pra isso do Destination Wedding, né? Que é uma pergunta, é um questionamento de muitas pessoas. Júlia, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo. Seja bem-vinda. A gente tá muito animada por esse papo aqui, né? A gente participou do casamento e agora vai saber tudo. A gente até deixou pra perguntar. Bastidores. Eu nem quis perguntar nada pra ser realmente novo aqui pra gente também. Sim. Então seja muito legal. bem-vinda. Obrigada pelo convite. Mas o melhor de tudo é ter esses dois como convidados, né? Preciso falar que eles entregaram tudo, né? De beleza, estilo, animação. Conteúdo. Não, os conteúdos, assim, maravilhosos. A gente adora. Obrigado Ficaram mais no mesmo uma hotel vez. que eu. Gravaram vídeos e fizeram fotos lindas. Não, tudo. No Foi Lago assim, Maggiore, eu amei ter visto tudo. Foi tudo muito impecável. Foi. E vamos lá, conta pra gente como que surgiu, né? Quais foram os primeiros passos ali, momentos do casamento. Vamos falar assim do início, assim, Isso. do pedido até o Como dia foi o pedido? final. Bom, o meu pedido foi na Itália também, como o de vocês. E logo depois, assim, que aconteceu o pedido, a mulher, especialmente, já começa a idealizar e planejar o casamento, né? Mas o Felipe, num certo momento, ele falou, vamos casar na Itália. E eu adorei a ideia, porque meu pai é italiano, nasceu ali no Lago Maggiore, e toda a família dele, uma boa parte, os irmãos todos, moram lá ainda. Então, é um lugar que eu sempre frequentei e sempre gostei. Fez parte da minha vida. Já estava assim, decidido, então. Então, assim, já comecei meio caminho andado. Já é mais fácil, já tem ali o local do coração, né? Mas confesso que quando a gente decidiu mesmo e começou a pesquisar, eu dei uma olhada em vários outros locais na Itália, né? Antes de decidir fazer ali. Até porque, né, vamos até situar aqui nossos espectadores. Tipo, a Júlia de Floripa, né, Isso. o Felipe de Salvador, moram em São Paulo, então é aquela coisa, Tem uma assim, triangulação aí maluca. Já tinha três opções no Brasil para casar. Floripa, Exatamente. São Paulo e Salvador, que é um lugar maravilhoso. Exato. Mas o fato de ele ter também gostado da ideia de casar fora, eu acho que no momento que a gente estava vivendo, de morando e frequentando 3 cidades e escolher um outro Quarto lugar. para não dar nenhuma preferência, assim, Isso é legal. eu achei que veio, assim, A calhar. perfeitamente. E aí, os primeiros passos, né, tomou a decisão, Itália, Lago Maggiore, e o que mais? O que foi o primeiro pontapé ali, a primeira tomada de decisão? Foi o local? Foi o... Olha, é tanta coisa assim que a gente vê que dá até uma confundida. Mas que vai eu acontecendo acho, tudo ao mesmo tempo, né? Eu acho assim, que primeiro de tudo, eu noivei em 2022 e a ideia era casar em 2023, que a gente sempre pensa em casar no ano seguinte. E aí, logo eu comecei a pesquisar algumas coisas e eu vi que, assim, o tempo estava muito curto para uma tomada de decisão, que é uma responsabilidade muito grande, casar fora, porque é uma decisão nossa, né, que vai impactar 100, 200, 300 pessoas que vão até lá pro nosso casamento. Então, por mais que a gente divida com outras pessoas, né, com a família, com o noivo, é uma coisa que a gente que, né, dá martelada. Então, era muita responsabilidade fazer em curto período. Tem que tirar férias. Vocês organizar, foram lá organizar. algumas vezes pra ver tudo? A gente noivou foi muita coisa em à distância? junho.
A gente noivou em junho, e aí logo eu comecei a pesquisar. Vi que não iria dar tempo, minha avó acabou vindo pro Brasil, né, nesse mesmo ano, então a gente se dedicou um pouco a ela. O final do ano, ela acabou falecendo ali com a gente em Floripa. E é o que me fez, assim, ficar na dúvida. Será que eu caso lá ou não? Né? Porque eu ia muito por causa então teve dela. até no meio do caminho uma leve mudança ali. Teve uma leve mudança que me balançou bastante. Então, me fez, assim, segurar um pouco mais a decisão de casar lá. Mas depois de um tempo, eu pensei, eu vou ressignificar todo esse meu amor pelo local, que eu não vou mais encontrá-la lá, né? Mas eu vou fazer ser um lugar que, pra mim, vai ter muito mais... a minha história vai continuar ali no Lago Maggiore. No futuro, para meus filhos, netos. Então, eu esperei também... Outra coisa importante, eu acompanhei o período de casamentos na Europa, que geralmente são de maio a outubro, vamos dizer. Então, assim, eu acompanhei os casamentos de junho, julho, agosto, setembro. Quando você fala acompanhar, é... Virtualmente, Virtualmente, assim. tá. Pelo Instagram, por exemplo. Para ir entendendo cada vez mais. Pra entender, comecei a entrar no meio. Então, Isso é muito bom. Tá. Estudei muito, muito. Aí comecei a estudar os primeiros casamentos, né? E vi que, assim, não, vou deixar para um próximo ano, né? Por conta desse... pequeno período. Porque eu acho preparado. legal, assim, também, eu acho que tem que ser bem realista. Casar fora. As pessoas... Eu não pensei só em mim, na noiva, quero casar logo. Mas pensar também nos convidados. Será que vai Na viabilizar, preparação. né? Tem muitos amigos nossos têm filhos. Então, assim, a minha sobrinha, por exemplo, ia fazer 15 anos. Eu já sabia, em agosto desse outro ano, que eu iria casar. Eu já sabia que ela tinha uma viagem de 15 anos para fazer, e meu casamento ia ser em seguida. Então, assim, quando a gente tem tempo para planejar, fica tudo muito mais fácil, né? Pensar também que todo mundo tem seu planejamento de férias. A gente tem muitos amigos em São Paulo. Então, muitos têm que organizar suas férias. Não é organizar suas simplesmente famílias. igual um casamento Casar aqui em 6 que, meses assim, na Europa, eu acho... igual um casamento aqui que você Impossível. manda um save the date, o convite um mês antes e tá tudo... Então, 6 meses antes aqui no Brasil, mandando o Save the Date, Tá ótimo. ok. É. Aí eu achei melhor, assim, eu vi que assim, eu ia ter 8 meses para organizar, achei muito apertado. Aí deixei para outro ano. O que eu fiz? Nesse ano eu estudei muito todo o mercado de casamento de lá, pesquisei bastante. Aí, enfim, decidi o lugar. Depois de decidir o lugar, eu comecei a pesquisar as wedding planners que tinham na região. Tá, primeiro então foi o local. Mas de decidir o lugar, daí tinha uma data já pensada, ou não? Foi só, tipo, decidir o lugar, então depois vou ver qual data eu vou entrar. A gente já tinha em mente que seria o segundo semestre. Tá. Porque pro meu trabalho, como eu tenho loja de doces, então eu trabalho muito forte no Natal, eu trabalho muito forte na Páscoa, Dia das Mães. O meu primeiro semestre, ele é bem cheio. E o segundo semestre já é mais tranquilo. Então, pelo meu trabalho, eu já tinha certeza que seria o segundo semestre. Sim. O fato de ter alguns feriados, 7 de setembro, 12 de outubro, já ajuda para esses amigos que trabalham e precisam do feriado para fazer dar uma uma viagem. prolongada, aumentada ali no tempo. E aí, então, desde o primeiro ano de noivado, a gente já tinha pensado, então vamos aproveitar o 7 de setembro. Legal. Né? Só que em 2024 caiu num sábado. Então, assim, não mudou muito, mas a gente manteve ali a data. Aí, para escolha da data, eu consultei um numerólogo. Sim. Olha! Isso é legal. Acho isso bem interessante para as noivas. Eu falo Quem assim, gosta, vai que, né? vai Então que. vamos evitar, né? Porque faz sentido. Ai, adorei. Sim, eu achei interessante, assim. Eu fiz isso pro meu noivado, que eu fiz uma festa de noivado, né? Como eu tive esses 2 anos ali, o meu pai abriu um restaurante novo em Floripa, eu queria aproveitar e celebrar foi o bem nosso lindo, noivado e ficar na expectativa que 1 ano depois ia acontecer o casamento, para não ficar 1 ano e meio ali, noivamos Legal. e nada acontecer. Aham. Então eu vi com ele uma data pro noivado, depois eu vi uma data pro casamento civil, que foi um sábado, 24 de maio. Sim, foi bem Não, foi bonito. sexta-feira. Porque eu queria o dia 24 do... Tudo numerólogo que passou. Tudo. Porque eu noivei Mas já 22 passa o do contato 6. do numerólogo. Ele é incrível, Oscar, adoro. Eu noivei dia 22 do 6 do 22.
Aí eu pensei, não, vou casar dia 24 de nananã, 23 de nananã do 23. Mas acabei escolhendo o 24 do 5 do 24 pra casar no civil. E aí o casamento foi 10 de setembro, nada a ver. Mas ele tinha sugerido o 11 de setembro, mas não é uma data muito bacana, né? Vamos combinar que tem uma bad vibes ali. Não bad, mas assim, um sentimento triste, né? Sim, uma lembrança, né? Uma associação de data, né? Ficou uma data muito marcada. E aí o 10 estava perfeito. Perfeito. Ai, que legal. E a gente número viu, perfeito, 10. E a gente viu também a questão da temperatura. Eu procurei pensar que tem 360, que pensar em absolutamente tudo, principalmente com o tempo que você teve, né? Igual você está falando, 2 anos. Eu acho que é tempo de pensar em absolutamente tudo. Nos mínimos detalhes, né? E isso foi uma coisa que ficou muito nítido em cada lugar que você olhava do seu casamento, os detalhes. Eu sou uma canceriana, assim, nível hard. Isso, assim, leva ao pé da letra. Ali ficou notório esse cuidado. Eu vejo até mesmo as pessoas, né, que acompanharam a gente postando. Todo mundo impressionado. Assim, porque tudo legal. era muito legal, muito verdadeiro. Sim. Tinha uma originalidade ali, tinha Isso foi muito legal. Então, te dando parabéns, muito porque obrigada. eu sei que é dedo seu ali. Não, muito obrigada. E amei até visto as fotos de vocês, porque a gente, né, casa, fica meio offline ali nos momentos querendo aproveitar e tem que acompanhar. E fica, qual que é esse sentimento ali na hora? Conta pra gente Nossa, Você viu tudo? Você acompanhou tudo? Tudo, assim, o planejamento, eu participei de tudo. E aí ver aquilo concretizado é surreal. Como você imaginou. Foi exatamente como eu imaginei. Mas superou as expectativas porque a gente imagina... ver referência, mas o ver no real E você acha que, assim, tudo isso saiu conforme você planejou, porque você se dedicou, participou de tudo? Ou, assim, também se você não tivesse participado de tudo, sairia desse jeito? Eu acho que, assim, o grosso sairia mesmo uma pessoa que não se dedica como eu, porque eu gosto dos detalhes, né? Trabalha com isso, né? Eu sou chefe de cozinha por formação. Então, meu primeiro estágio foi na Casa Fazano aqui em São Paulo. Então, eu já comecei trabalhando num lugar que eu tinha referências de muito perfeccionismo. Eu já sou muito perfeccionista, né? Canceriana, como eu falei, sou detalhista. Então, para mim, uma canequinha com a logo, sabe? Essas coisinhas eu gosto. Na minha loja, a gente trabalha muito com itens personalizados também para os clientes. Então, e hoje se vê muito isso, né? Faz identidade visual, usa a mesma arte para as coisas. Então, esses detalhes eu percebi mais porque eu participei. Mas a parte, assim, em si, da location, com o buffet, com as atrações, quem não tem o tempo... Porque eu trabalho com isso, então eu gosto de... Para mim isso foi um prazer. Conseguia conciliar com o seu trabalho. Foi um prazer fazer, mas quem não tem tempo e não gosta, acho que a parte... em resumo, sairia também. Tudo certo. Super bacana. Pegar uma wedding planner que te entenda, que faça. E nesse casamento... Calma, a gente vamos voltar um pouquinho, né? Que a gente falou do fazer do uma local. outra pergunta. A gente ia falar... A gente foi, mas daí tu escolheu o local, né? Tá. A partir disso... Aí eu estudei a wedding planner, que foi o segundo sim. passo, assim, que eu achei decisivo, assim. É muito e decisivo, muito né? importante. Muito importante. Porque tem muitas opções, né? Aí eu fui primeiro ver as opções brasileiras das pessoas, das cerimoniais, as wedding planners. É que lá a gente chama de wedding planner. Aqui tem cerimonial e tem decorador. Assessora, lá é wedding planner. Entrei em contato com algumas brasileiras, então eu dei uma estudada, né, nisso. Só que eu achei interessante, né, eu pegar alguém que conhecesse o local. Porque, às vezes, você pode escolher uma pessoa que é ótima, que faz casamentos na Itália inteira, na Europa inteira. Mas ela nunca foi no local onde eu quero casar. E eu parti do local. Isso é importante. O local era o ponto-chave ali. Eu fiquei na dúvida. Eu pego alguém que eu admiro muito, que tinham várias que eu admirava muito, que tinham feito casamentos lindos, pra fazer o meu casamento no local que eu quero, ou eu pego alguém que conheça que nunca tinha feito, que né? nunca tinha feito. Eu optei por pegar alguém que morasse ali perto e que
já fez muitos casamentos nesse lugar. Então, ela, assim, ela já sabia. Conhece, já conhece, tem o plano B. já tem toda a Eu acho que o plano B é manha. um ponto muito importante, né? Porque né, a Total. gente planeja, mas tem algumas coisas que ali é só quem tá ali no local que sabe que, não, eu já vi isso acontecer, vamos pegar aqui. É que assim, ó, o meu casamento, ele girou em torno do Lago Maggiore, que é o local. Né? Então, o Lago Maggiore tem uma ilha no meio chamada Isola Bella, que pra mim é o lugar mais lindo do mundo. Então, se eu pudesse, eu teria casado lá, mas não é possível. Eles não fazem eventos lá. Não? Não. É muito lindo, né? É muito bem lindo, bonito. né? Coloquem aí na... Isola Bella, Lago Maggiore. Vale a Acessem visita. o Instagram dela, né? A gente vai colocar aqui no final, porque tem muita foto linda. E então, eu parti do Lago Maggiore. Dali, da Isola Bella. Então, eu podia escolher várias cidades ao redor do lago e várias locations, várias vilas, várias coisas. Então, a gente acabou escolhendo a cidade de Stresa, que o Felipe se apaixonou desde a primeira vez que ele foi. E era a cidade que eu mais gostava de ir. Não é a mais famosa, né? Porque, por exemplo, quando vou comparar, fazer um link com o Lago de Como, que é muito famoso pelos casamentos. Casamentos gigantescos e, né, muita ostentação, é um lugar muito famoso, é o lugar mais caro da Itália para se casar. Sim. Falando assim pelos bastidores, né? Nem sabia. É o lugar mais caro da Itália para se casar. Então, assim, são dois lagos muito próximos e que o Lago de Como tem as cidades já famosas, os locais famosos, O Lago Maggiore, como não tinha isso ainda, eu tive que meio que criar da minha cabeça. Então, que assim, é muito legal, né? Porque se torna eu único também aquele momento. E é isso que eu curti. acho, Eu acho que é isso que os convidados sentiram, né? Essa coisa do personalizado, não foi só o personalizado da estampa. Todo mundo foi surpreendido por um local, assim, que ninguém conhecia, nunca tinha visto muito falar. E aí, o legal da Wedding Planner, junto com as minhas ideias, eu queria alguém que, assim, que acrescentasse nas minhas ideias, que eram só ideias, porque eu também não tinha muita noção. Que trouxesse, né, a realidade, né, do o que funciona, o que não funciona, Exatamente. como funciona. E aí, eu percebi pelo Instagram dela que ela tinha feito muitos casamentos que fazia isso. Um dia ia pra Isola Bella, outro dia fazia nananã. Fazia programação. Tinha essa programação, né? Que é o que eu gostaria de fazer. Então, o segundo ponto mais importante, que pode ser o primeiro de algumas pessoas, é escolher quem vai organizar o casamento. É porque envolve uma parte estratégica também, né? De uma logística, de pensar nesses pontos que a gente que tá nessa fase de sonho e tudo mais, às vezes a gente esquece, né? Então ali tem alguém que vai falar, isso aqui eu já vi, não funciona. O agente, tá achando ótimo. Isso daqui não funciona. Podemos fazer dessa maneira, olha que legal isso também, né? Então é muito importante. Mas o ponto que eu queria trazer é nesse processo todo, né? Dessas tomadas de decisões e tal, você tem o seu trabalho, né? Então você tinha que conciliar, né? Existe a profissão noiva, né? Sim. E principalmente a distância. Nesse ponto, o que você sentiu mais dificuldade em ser distante, né? De onde você mora? Olha, como eu já conhecia o local, quando eu fazia as reuniões com ela, que eram às vezes semanais ou quinzenais, sempre por vídeo, eu já me sentia próxima. Você já tinha materializado, materializou aquilo. Mas eu confesso que eu comecei a planejar com ela em junho. Tá. E eu só fui pra lá em fevereiro. Ir até o local faz toda a diferença. Sim. Toda a diferença. Mudou totalmente a minha cabeça, assim, de várias coisas. Que ela já ia me trazendo. É que você dimensiona, né? Você realmente vê aquilo. Não é uma foto só, não é um vídeo. Aí eu confesso que cada um tem seu olhar, né? Cada um tem o seu olhar. Eu pesquisei muito, né? Eu gostava, assim, o meu hobby era ficar pesquisando sobre casamentos. E, claro, agrega e confunde, né? Tem os dois lados. Você vai vendo muita coisa, você vai ficando... Mas a gente tem que ser pé no chão e, tipo assim, eu tenho que trazer pra minha realidade. Igual o exemplo que eu falei, que eu fiz estágio na Casa Fasano. Depois eu trabalhei na Itália, fiz estágio no restaurante 3 estrelas Michelin. Eu aprendi coisas que hoje eu trago pra minha realidade, né? Eu não preciso reproduzir. Às vezes não tenho condições de reproduzir o que eu vi, mas a gente
pega inspirações e traz pra nossa realidade. Então eu fiquei uma buscando a adaptação. Isso que eu acho bem bacana. E é uma constante tomada de decisão, né? Porque você tem que abrir mão de algumas coisas, porque não cabe literalmente no mesmo lugar, né? Na mesma narrativa que você tá trazendo. Mas assim, desse ponto que você achou mais difícil, sabe? Um ponto que você fala, nossa, isso aqui foi realmente desafiador. À distância. Olha, não tenho, assim... O desafio foram esses 2 primeiros pontos. Escolher o local, escolher o wedding planner. Pra mim foi o que mais me estressou e me deixou insegura. Tá. Depois disso, fluiu, que eu não tenho nada. Até porque foi tudo muito planejado com tempo, né? Tudo que é com tempo, você consegue... Toda a diferença, porque... A gente, às vezes, quer fazer com pressa, porque quero casar, e em setembro tem que ser agora. Então, tem que resolver rápido. E aí, vai no fornecedor e tem que entregar em um mês. Nossa, às vezes não tem a data, aí tem que partir por um outro fornecedor. Essa é a noiva estressada, sabe? Você não foi a noiva estressada? Eu não me considero. A minha família pode também dizer. Não, assim, claro que tem coisas assim que a responsabilidade, né, da tomada de decisões é o que mais me deixava estressada. Mas eu curti e aproveitei e eu amei ter organizado tudo, não me senti estressada, irritada, nada me estressou. Felipe deu palpite? Como foi? Conta eu agora saber, a do porque Felipe. Aqui tá assim, ó. Assim, ele não dava palpites, porque ele é uma pessoa que ele não tem o know-how e não tem aquela coisa diferente do Pedro, que eu acho que já tem. Né, o Pedro já trabalha com até isso. Demais. Então, tô sofrendo. Não, eu adoraria. Em alguns momentos eu pensava, eu queria ter alguém pra poder dividir. Porque eu falava e ele não entendia muito. Ele respondia, tipo, muito pragmático. A, B, C ou D, sabe? E aí eu comecei a escolher tudo e dava pra ele aprovar. E nessa aprovação ele sugeria algumas coisas. E com outras pessoas também? Você pediu a opinião de outras pessoas que já casaram, já passaram por isso? Ou realmente você foi na sua cabeça? Confiou? Olha, vou contar uma história. Conta, gostamos. Que isso daí foi importante. Nesses primeiros meses que eu comecei a organizar, eu comecei a trocar ideia com pessoas. E vi que isso estava me deixando mais ansiosa. Por isso que eu falei que a ansiedade para mim foi no início. De escolher a location e a wedding planner. E foi porque foi o momento que eu mais troquei informação com outras pessoas. Aí tu pega a ansiedade da outra pessoa... E eu sou um pouco esponjinha, né? Eu, sou muito sentimental. Então, assim, o que a pessoa falava eu já sentia também. Então, esse momento inicial me deixou um pouquinho mais abalada, assim, né? Que a gente fica mais insegura. E aí, eu acabei trocando ideia com uma pessoa de Floripa que ia casar na Itália. Então, eu já tinha um pouco de embasamento do local, de wedding planner, de alguns fornecedores, troquei essa ideia com ela, e aí ela acabou pegando a minha ideia, né, de uma forma ótima, e acabou fazendo o casamento dela lá, no mesmo local, né, usou até uma wedding planner que eu tinha pesquisado, e que depois eu acabei não escolhendo, então eu achei que... no mesmo local? Foi. Que legal. E assim, pra mim foi legal que acabou sendo como foi um ano antes do meu. Você já tinha meio que fez um test drive. Foi um test já drive. viu que funcionou. Mas assim, até esse momento, né, não só com ela, com várias outras amigas, eu trocava ideias. A partir do momento que eu decidi casar no local que eu casei, eu não troquei ideia com mais ninguém. Acabou. Dali foi. Até algumas pessoas até me procuraram. Eu tô sabendo que você vai casar na Itália, vamos conversar. Sabe? Realmente, porque senão é muita informação, É muita informação. E as pessoas confundem a gente, né? E eu cheguei no momento que eu tinha muito mais informação que outras pessoas. Então, eu ia estar ali falando tudo como eu fiz com essa primeira pessoa, né? Eu ia passar todas as minhas informações e, no fim... Total, poderia ser pra mim, não seria positivo. Sim. E aí, depois, no fato, assim, por exemplo, para escolher identidade visual, eu pedi, né? Eu tava na dúvida em algumas coisas, pede uma opinião ou outra, mas eu percebi que comigo funcionou mais eu seguir o meu feeling. E da minha wedding planner, que a gente... O match foi perfeito entre eu e ela, e aí eu decidi fazer só eu e ela, tudo. Ótimo. E você, e o que você achou de, tipo assim, de...
italianos, vamos falar assim, italianos fazendo festa para brasileiro. Eles não entendem algumas coisas do nosso DNA? Não entendo. É uma boa pergunta e é um desafio que eu percebi, assim, que os fornecedores de lá me falaram. Eu já fui com a decisão de casar na Itália para fazer um casamento italiano na Itália. Não um casamento brasileiro na Itália. É um bom ponto esse. Então, assim, eu acho que se a gente escolhe casar dentro de uma cultura, eu acho que a gente tem que, primeiro, respeitar. Então, assim, já começa que eles são cheios de regras. A de horário foi a primeira, que vocês viram. Meu casamento acabou 1h da manhã e não tinha conversa. Sim. Tudo bem, o que eu fiz? Eu antecipei tudo. Eu fiz a igreja cedo, né? Fiz os dias antes que já deram uma animada e seria suficiente X horas de festa, acabar 1h da manhã, beleza. Mas tem gente que já fica naquela luta e aí isso já desgasta. Né? O menu, outro ponto. Quando eu fiz a escolha, eu peguei a escolha deles, tinha várias opções e escolhi a deles e tava maravilhoso. O brasileiro adora alterar. Coloca adora isso. alteração. Eu vejo isso no meu restaurante, né? Eles adoram. Tipo, uma massa com camarão e abobrinha. Pode tirar abobrinha? Então pede outra coisa, sabe? Tipo, a italiana é bem assim, né? Curto e grosso. E, honestamente, errados não estão. Exato. Regras são regras. Errados não estão. É que a gente é aquele jeitinho brasileiro, né? Jeitinho que vai brasileiro, tentar achar brecha pra tudo, exceção pra tudo. Outro ponto que eu acho interessante no casamento da Itália, eles têm, claro, os bolos, né, de pasta americana, tudo aquilo, bolos de andares como eu faço, né, na minha loja, mas eles, o mais bacana deles, o que eles mais fazem em casamento é a torta 1000 folhas. O que eu fiz? Poxa, essa opção que eles têm, vamos fazer dessa opção a melhor opção. E foi uma das coisas mais comentadas do casamento. Super legal. Né? Então, claro que tem o fato de eu ser confeiteira, de eu ter participado, mas eu montei a minha torta ao vivo junto com... É uma sensibilidade, é uma percepção, por isso que eu falo assim, é nos mínimos detalhes, mas não é só da identidade, da flor, é desse todo, né? De até mesmo esse respeito pela cultura, pelo local, porque isso também traz a verdade. Porque realmente você se sente imerso em tudo aquilo. Né? Eu gosto muito de experiências. Eu acho que os detalhes e a experiência, o que a gente vive, ninguém... Não, no seu casamento era experiência a todo momento. Não, era todo momento, toda hora que você uma tava surpresa. Uma coisa, era uma... Eu assim, chega, gente, quanta surpresa. Eu amei isso, eu amei ter organizado isso, sabe? Porque eu peguei o que eu já tinha visto que eles fazem lá, né? A bandinha italiana chega no meio do jantar, beleza, eu quero isso. Eu vi que tinha um tenor também, uma surpresa. Isso é muito da Itália, assim, eles... Da Itália, deles. Casamentos italianos, as bandinhas. Sim, eu vi vários, tanto que assim, o meu fornecedor de música, digamos assim, o de entretenimento, era que é um ponto bom da Itália, são poucos fornecedores e eles são bem amplos. Então, o meu fornecedor, eu tinha o DJ, a violinista no início, o tenor e a banda. Então, assim... É uma reunião só, você fala de Fiz uma reunião só, a gente já bolou tudo. Eu que gosto dessa experiência, gosto dos detalhes. Falei pra ele, putz, eu queria fazer de surpresa isso, de surpresa aquilo. Então... E eu acho que tudo muito casado, né? Quando a gente fala desse detalhismo, é até mesmo nisso. Não é só colocar atrações, coisas acontecendo, mas coisas que estão fazendo sentido para aqueles momentos específicos. Acho que essa sensibilidade, esse cuidado, que é aquela coisa do planejamento, né? Não é só contratar e ter isso no casamento. Exato. É aquilo fazer sentido no momento. Na narrativa, a gente vê né? muitos casamentos aqui no Brasil... que tem super bandas incríveis, nacionais e internacionais, que dão aquela surpresa, mas é uma coisa já meio óbvia, né? Você já vai no casamento sabendo que banda será que vai tocar. Quando vê um palco, já fica pensando, qual é a atração? Pode ser uma surpresa, mas já não é uma surpresa. Porque vai ter a banda, tem o palco, todo mundo já conhece. Já tá armado, já tá então, preparado. Assim, eu não fiz um casamento que... eu teria grandes atrações. Porque eu acho que ali já estava tudo, né? Estava tudo, nossa. Então, o que eu pensei? Poxa, vamos fazer algo, tornar isso especial. E um ponto muito diferente do casamento na Itália é que eles não fazem tudo no mesmo local. Claro, pode ter, mas o mais interessante é assim, eu peguei um castelo. Então, o castelo, ele tem várias salas, vários ambientes. Primeiro, eu
sou uma pessoa que eu gosto de curtir os ambientes. Segundo, o italiano, ele é assim, primeiro tem um aperitivo. Depois tem o jantar. Isso é bem legal. Depois tem a balada. Aí a gente dividiu em 3 espaços, que era o plano A se não chovesse, né? Que é o que foi. Então o aperitivo foi no terraço, no pôr do sol. Foi lindo. Maravilhoso. Que era uma música, né? Era uma bossa nova, com uma violinista. As mesas com, né, várias ilhas. Mais informal, mais descontraído ali. Descontraído, hora de se ver. Depois o jantar, que eu queria muito ter aquele mesão inteiro. Foi lindo. Né, com os lugares marcados, aqueles lustres, tipo, comecei do meu sonho e a gente botou em prática dentro da nossa realidade ali do espaço que a gente tinha. A gente até brincou que o seu casamento era assim, um Pinterest. Todo lugar que você olhava parecia que era uma referência do Pinterest. A pastinha do Pinterest as duas ao grandes vivo. Pinterest e Instagram. O Instagram a gente vê a realidade que acontece e o Pinterest são as inspirações, com certeza. E você tinha a pastinha ali, ficava salvando tudo. Não, com a Wedding Planner a gente tinha uma pasta fechada. Eu tenho até hoje, né? Aliás, a minha pasta boa do casamento, ela tá secreta. Eu até vou... Vou liberar. Vou liberar. Ao final desse episódio, ela vai liberar a pastinha. É, porque daí a gente começa assim, bom, o meu ponto de cores, de flores, eu queria tudo muito verde. Com pinceladas brancas. Então tu vai no Pinterest, começa a ver casamentos todos verdes. Aí vai salvando e ele vai te mostrando cada vez mais. Aí depois eu fui pra louça azul, porque minha identidade visual era azul e bordô, que eram as cores da marca do Terry Borromeo, que é proprietária da Isola Bella, do hotel e do... Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Aí fiz essas cores, então peguei e botei o prato azul pra dar aquela linkada, porque eu também fiz as caixinhas dos bem casados que eu levei da minha loja pra Itália. Foi uma brasileirada que eu dei aí. Né? Aí foi uma brasileirada que eu dei no casamento. Que eu falei, bom, eu adoraria levar meus doces. Mas se não desse, não teria problema. Eu adoraria levar meus doces. Eu não coloquei as palhas na mesa de doces. Mas eu coloquei como lembrancinha, o bem casado. Nos quartos também, e nos quartos, né? daí Acho que essa narrativa também começa assim, né? E quando a gente fala no dia, né? Esse sentimento ali, vendo tudo aquilo acontecer. Você achou que passou rápido o momento ou... Eu acho que... Você curtiu? Eu vivi tanto cada minuto que eu não achei que passou óbvio. Eu queria que tivesse passado mais devagar, queria ter aproveitado mais, né? Queria reviver aquilo, eu queria. Mas eu acho que eu curti tanto cada segundo que eu não achei que passou rápido. Também, o legal também é, vamos falar do pré-wedding, né? Que teve uma festa antes, que é aquele momento que todo mundo se encontra pra passar aqueles 3 dias. Também foi muito legal, muito especial, né? O momento assim... É que fica todo mundo muito junto, né? Não é só no momento da festa, tchau, beijos, vamos embora cada um pra sua casa. Exato. Você encontra as pessoas. Eu acho que o ponto alto de casar fora é que tudo é muito mais emocionante. Então, por exemplo, você tá andando na pracinha, encontra uma amiga, não é um oi. É um oi! É um abraço, todo mundo tá muito emocionado, né? Tá ali pra aquilo, a viagem nos traz um feeling muito forte. E que assim, né? Aí encontra no café da manhã. Nas suas rotinas, né? Tipo, no Brasil, se fosse... É outra coisa. Imagina, é uma oportunidade de estar celebrando um casamento, encontrar amigas que você não vê há muito tempo, num lugar maravilhoso. É muito legal. Não, casar em viagem, eu acho que é a melhor escolha da face da Terra. E quando a gente fala desse Destination Wedding, né? Ele pode ser até mesmo numa chácara próximo da sua cidade. Qualquer. Eu acho que já envolve isso, né? A viagem. O ir para o lugar. Né? O sair do seu dia a dia, né? Da sua rotina e ir para uma... É para isso que serve o pré-wedding. Porque se você vai casar onde mora, não faz muito sentido fazer um pré-wedding. A não ser... o pré-wedding serve ou para reunir as pessoas, ou para... De welcome mesmo, né? Ou welcome para quem veio de longe, para tua cidade. Mas no nosso caso, era todo mundo ia se encontrar. Sim. Então, o foco ali, vamos falar da vida real de organizar casamento. O foco não era, assim, fazer uma grande festa com uma grande decoração e ter uma atração. O foco era todo mundo se encontrar. É isso que, assim, eu achei que a parte do homem, no meu caso, ele me botou os pés no chão. Porque eu queria estar viajando e criando. O intuito do pré-wedding ele me falava, né? É todo mundo se reunir, ninguém vai dar bola, você vai ter flor. Exato. Se vai ter isso, aquilo, detalhezinho pendurado. Então, assim, ali a gente já decidiu
cortar essa parte. Foi uma opção de vocês do foco ser o casamento. O foco era o casamento, né? E também o nosso orçamento todo, ele era pro casamento. Destinado. Aí o pré-wedding fica para depois. E no nosso caso, são 3 ilhas no Lago Maggiore. E aí a gente escolheu a segunda, tem a Isola Bella, que fizemos o passeio, né, um dia antes do casamento. A gente escolheu uma ilha ao lado, que é a Isola dei Pescatori, que ela é cheia de restaurantes. Então foi um desafio encontrar um restaurante que comportasse, né, 100 e poucas pessoas animadas, né? Não sentadinhas, assim. Esse é o ponto do brasileiro ser interpretado pelo italiano. E aí a gente acabou pegando um restaurante que ficava no cantinho da ilha e que ele tinha um espaço externo. E o que eu mais gostei dele, ele faz os eventos na área externa. Ele coloca barraquinhas cheias de luzinhas. Esse era o meu pré-wedding. Tanto que no site até botei a foto, né? Das barraquinhas para as pessoas se inspirarem entenderem no look, entenderem o contexto, a vibe. Né? Eu fiz tudo de branco, que eu acho bacana o astral. Infelizmente, choveu no dia, mas tá teve tudo que bem. Pensar no plano B ali na hora. Era dentro do restaurante. Isso. Sempre teve, né? Lá eles só trabalham com plano B definido. Ah, tem isso. Ah, com certeza. Eles são bem responsáveis, assim. Eles não querem vender a qualquer custo. Entendi. Bom sabe? Ponto isso. Eu acho um pouco irresponsabilidade, Sim. né? Pegar um fornecedor que monte uma estrutura, um investimento, mas se chover, vai ter que ser assim, não, né? Que é uma coisa, né? É constante, que a gente fala bastante aqui, dessa coisa do... se chover, no dia a gente vê. E não existe isso, né? Não existe. Você tem que planejar o plano B já do primeiro... né? Queria sempre pensar num plano A. Óbvio, né? óbvio. Até o meu casamento civil foi no Rosewood, que foi só pra família, eram 10 pessoas. E eu idealizei que eu queria casar no meio das oliveiras. Eu queria apenas o juiz, só a família. Ali a celebração é super rápida, né? Os nossos votos foram ali, não foram na Itália, porque eu sou um pouco tímida, Felipe também, e é um momento bem... A gente queria um momento bem íntimo. E aí eu tava me arrumando no quarto, eu tava hospedada lá, e a chuva caindo no jardim. Eu pensando, bom, vai ser ali embaixo do telhadinho, onde não vai ser no meio das oliveiras, vai ser ali. Mas a hora que a gente desceu parou de chover e tudo aconteceu como eu queria. Maravilha. Sabe, mas tem que ter em mente que tem um plano B. Tem que ter já organizado. Já planejado, né? Nem que Sim. você tá vibrando por isso, obviamente, né? Mas você tem que já saber uma Mas a escapatória. noiva tem que ser... Assim, a fé dela tem que ser devota a Santa Clara. Minha sogra me ensinou Santa Clara. Colocar os ovos pra Santa Clara. No meu noivado eu fiz isso. Meu noivado em Floripa, chuva a semana inteira. No sábado, um sol maravilhoso. Não tinha uma nuvem no céu. Olha. Maravilha. Então, assim, eu fiquei 10 dias ali na reza. Reza e brava. deu certo. E aí, do casamento, infelizmente, ali eu entreguei e choveu, a previsão já era assim. Muito pouco, mas acho que Mas esperança dia até... do casamento, não. Não, do casamento do pré-wedding. pré-wedding. Tá. Eu tinha esperança até no mesmo dia de manhã que se puder abrir, abriu. Aí quando a gente foi no barco pra lá, que eu fui um pouquinho antes Quando até... a gente foi, não tava mais. até tava chovendinho, beleza, tal, guarda-chuva. E tá tudo bem, assim, E o que eu mais amei que na hora que vocês foram, que os convidados foram, parou de chover e todo mundo pôde ver a ilha linda, né? Desceu, eu vi que todo mundo tirou foto ali na frente, Total. que eu não pude tirar porque tava chovendo, né? Então, eu até fiz umas fotinhos ali, mas se olhar, assim, poças de água. Isso tira no Photoshop. Meio, Tira no isso, Photoshop. Põe tava um sol meio ali no fundo. acinzentado, a vibe do dia, assim, o céu tava acinzentado. E depois, quando vocês chegaram, eu vi que deu um pôr do sol, assim, tava a gente fez alguns cliques. Como de costume, né? A gente foi os últimos a chegar. E aí foi 100% dentro do restaurante. E foi assim, animação pura. Animação pura. Que é o dia que todo mundo se encontra. Foi muito animado. Foi muito legal. Muito. E conta uma coisa, essa parte do que você não se arrepende, necessariamente se arrepende, mas o que você faria diferente do que você fez? Vamos lá. Da Itália em si, do dia do casamento, não teria nada assim pra citar. Agora, do vestido, o ponto da escolha do vestido. Boa. O que aconteceu? Um ano antes, em setembro,
que foi exatamente um ano antes, eu já tinha fechado a wedding planner, já tinha fechado a location. Eu fui para Nova York, que era uma viagem que eu já ia fazer com uma grande amiga. E eu aproveitei, né, essa viagem de amigas para olhar vestidos. Só que eu tava no início das reuniões com a minha wedding planner, a gente já sabia só o local, não sabia mais nada, então eu não tinha nada definido. Sim. Aí, bom, fui para essa viagem, eu pensei, não, Nova York é o melhor lugar para ver vestido, e de fato quem tiver a oportunidade de ir, é onde você... mesmo de inspirações mesmo, né? Super, mas na fase assim que eu faria, né, respondendo a pergunta exata, o que eu faria diferente. O que aconteceu? Eu fui olhar vestido antes de ter ido visitar a location, antes de ter ido visitar a igreja. E ali fez toda a diferença, porque fui para Nova York, provei vários vestidos. Adorei vários, mas nenhum, assim, também foi destino. Nenhum eu provei e falei, uau, é esse. Né? Como a gente tem a facilidade de depois efetuar a compra online, eu deixei alguns em aberto. Ficou em stand-by. Ficou em stand-by e eu tinha tempo. Então, isso foi muito tranquilo. A viagem foi incrível. Eu amei a experiência de ter ido em vários lugares, mas voltei um pouquinho frustrada, que eu pensei, bom, eu não provei nenhum vestido uau. Será que o uau vai acontecer? Eu sabia desde o início que eu não iria mandar fazer, porque era um sofrimento que eu não queria e eu ia sofrer. Eu sou uma pessoa que eu gosto de cuidar de todos os detalhes. Aí eu ficava com receio, assim, de escolher uma coisa e depois ele começar a ficar pronto e não ser do jeito que eu queria e eu queria trocar. Era uma ansiedade que eu não queria. Eu queria provar e é esse aí. É um sentimento que você estava buscando. Que é o dilema da noiva. Eu tenho duas opções, né? Ou manda fazer e participa de todo o processo, que é o que eu fiz com o casamento em si, ou compra pronto. Então, o vestido já foi uma coisa que você colocou ali como... O vestido eu já sabia, que eu sou muito detalhista, como tu falou, mas o vestido era algo que eu não tinha algo idealizado, não tinha uma preferência, sabe? Então, eu voltei sem saber muito, mas eu tinha uma viagem marcada em fevereiro para Itália. Para visitar. Que eu ia esquiar, né, no inverno, ia com o Felipe, e era o nosso momento que a gente já... ia fazer degustação, visitar o local, já ia fazer visitar a bastante igreja, legal. ia fazer e visitar todos os fornecedores. Aí minha wedding planner falou, deixa que a gente vai ver o vestido aqui. Então eu saí de uma cidade que eu tinha 300 opções. Nova York, e fui para Milão, que eu tinha 3 lugares para ir. Uau. Então assim, eu tava nervosa, mas ela me botou uma confiança. Ela é muito confiante, então isso eu me identifiquei muito com ela, no sentido que a gente falava a mesma língua e eu me sentia à vontade com ela. E ela já estava se entendendo depois de um certo tempo, né? Eu sou muito de escolher tudo que eu quero, mas eu ouvia muito ela. Então ela falava assim, eu tenho 100% de certeza que aqui a gente vai achar teu vestido, porque a gente vai em 2 lojas e a terceira a gente vai num ateliê. Se a gente não achar nas 2 lojas, a gente vai mandar fazer o vestido que você escolher. Aí eu ia ter que escolher, eu tinha referências, né? Eu ia ter que pegar uma referência e mandar fazer. Aí, ponto. A gente chegou na Itália, visitou tudo, né? Visitou o local que eu já conhecia, mas eu não tinha ido com o Felipe e nem com o olhar de que eu vou casar aqui. Visitei a igreja, conheci o padre. Então, eu uni os pequenos detalhes da igreja, do local, da Isola. Eu pensei, cara, o vestido tem que conversar. Porque o vestido ele é parte disso, né? Um dos vestidos que eu idealizei, 2 vestidos que eu idealizei na minha cabeça, que eu poderia comprar, não tinha nada a ver com um casamento na Itália, no local que eu fiz. Principalmente nesse nível de detalhe, né? Ele ficaria fora, né? Porque, por exemplo, a minha igreja é pequena, né? Eu tinha 2 opções de igreja. Uma que ficava no centrinho, que eu ia ter um monte de turista andando, entrando. Eu não ia ter espaço para tirar foto na frente. Mas a igreja, dentro, ela era lindíssima. Ou a segunda opção era pegar uma igreja um pouquinho afastadinha, que não teria ninguém ali. A gente ficaria à vontade, a gente teria espaço para se encontrar, conversar na frente, tirar fotos, mas ela era menor e mais simples. Então, um dos vestidos que eu vi que eu amei, ele tinha aquelas flores, sabe essa moda das flores 3D, não sei o que, era uma saia toda de flores, que eu gosto de... Eu não tenho medo de ousar, assim, eu gosto de coisa diferente. Ia combinar com aquela igreja que vocês viram, nada a ver, uma saia gigante de flores com uma igreja simples. Então, assim, as coisas têm que casar, tem que sabe? Casar. Literalmente tem que casar, né? Tem que conversar. Tem que casar. Aí, nessas lojas, aí só terminando, assim, o rolê do vestido,
A gente provou, o meu vestido que eu provei, eu nem tinha escolhido ele. O pessoal lá do ateliê, eu escolhi 3 para provar. Aí ele veio com o quarto e falou assim, mas este aqui prova. Sabe, não dá muita... Não dei muita moral. Quando eu vesti, eu adorei e falei, Foi só tem ele. tudo a ver. É ele. Aquelas folhas, né? Tinha tudo a ver, assim, com os ângulos. Pode ser loucura da minha cabeça, mas assim... Mas é muito legal isso, porque o casamento, isso tudo na sua cabeça fez muito sentido e as pessoas que estavam ali também conseguiram perceber isso. Ai, que bom. Sim, Talvez que não bom. com esse nível, mas assim, você percebia que tudo se conversava. E essa Tudo foi minha tava- maior realização. Pós-casamento, o meu sentimento, a minha felicidade, né? O meu sentimento de realizada, assim, em caps lock, foi perceber que todo mundo percebeu esses detalhes que eu fiz com tanto carinho. Não, era E visível. é visível a qualidade de tudo exatamente por esse planejamento prévio, esse período pré-casamento, né? Tipo, que você consegue pensar em mais, nada foi feito às pressas, né? Então, acho que isso também é Exato. muito mandatório, né? Para essa entrega. Com certeza. E E aí- assim, vale ressaltar um ponto bem importante. Essa excelência não tem nada a ver com valor. Sim. Valor Uhum. real, É que financeiro. quanto mais planejado, até você pode conseguir até coisas mais... Porque às vezes a gente fala, né? Quem não viu meu casamento fica pensando, claro, tendo dinheiro, né? Tendo um budget enorme, é muito fácil fazer. Mas não, os detalhes, eles não têm nada a ver com o valor, sabe? Então, assim, são... Ele tem um valor que é o valor de tempo que você dedica para pensar naquilo, que você vai buscar fornecedores, que é o que você bem pontuou, E não eu tem nada a ver acho- com dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro. E eu acho, sinceramente, que esses casamentos muito exagerados, que é o que está acontecendo hoje em dia, eu acho que fica exatamente o oposto do que eu falei. Eles não têm essência Não nenhuma. Não tem essência. Não As tem pessoas história. vão, tudo bem, a comida é de melhor qualidade, a bebida é de melhor qualidade, o vestido da noiva custou 700 milhões de reais. A decoração, Tem flores, 7 atrações que não conversam entre si. flores até no lustre, mas Faltam. ok, É. né? O meu princípio já partiu primeiro que quando a gente casa na Itália, a primeira pergunta da reunião é qual é o budget. Então, assim, tu tem que já chegar respondendo quanto você quer gastar. isso. No Brasil, isso não existe, né? Porque no Brasil Só tem vai- sempre uma coisinha a mais. Ai, mais um pouquinho. Mas já que tá aqui, olha que isso daqui, É, e aí o aí- negócio vai crescendo. Aí o bem casado, mas aí bota uma flor no bem casado, que ele é outro fornecedor. Tipo, são muitos fornecedores. Então eu acho que deve E lá ser é uma tacada só, é um fornecedor Lá- único que você resolve. super. Eu vou até resumir. O da música é o que eu te falei, né? Era música, era o DJ, era o violino, era a banda, era o tenor. Pronto, já resolvi tudo num fornecedor. E palco, iluminação, tudo dentro disso. Aí, daí a chama empresa de produção. som, que era som e iluminação completa, de todos os ambientes. O catering de lá, que eles chamam de catering, né? O buffet. Eles já escolhiam na mesma reunião louça, cadeira. Já é responsável por Guardanapo. tudo, né? Não é tudo. só o buffet, né? Não é só buffet, é tudo. Que legal isso. Eu escolhi Isso tudo é no, bem no interessante. bar também, que aqui o bar é separado, né? Aham. Aham. Doces. Tá tudo incluso. Tudo dentro. Tipo assim, eles isso te facilita, proporcionam. Ai, isso nossa, facilita, foi né? incrível, foi muito É, fácil. 1 milhão de fornecedores. E você super recomenda o casamento fora? Eu super recomendo por essa praticidade facilidade. deles, essa facilidade. Existe no Brasil, né, esse número de fornecedores para tudo, né, não somente para casamento. Sei lá, você vai pegar dentro do mercado de engenharia, de construção. Cara, é um tal de fornecedor daqui, o fornecedor faz a ponta da mesa, não é o mesmo que faz o pé. Então, um depende Verdade. do outro. Aí, isso já prolonga o cronograma. Quando a gente fala de cronograma, entrando aqui no ponto também de lista, né, que é um assunto que acontece ali no paralelo. É o paralelo, é que o Wedding Planner não participou do meu caso, né? Foi uma parte só. Como minha. foi isso? Desenhar essa lista? Porque você que pensa nos mínimos detalhes, com certeza tava ali o sonho dessa casa, né? Total. Eu e Felipe, a gente acabou tendo que escolher um lugar para morar
porque eu morava numa cidade e ele em outra. E a gente escolheu São Paulo como a nossa... O encontro. O nosso encontro. Então, a gente começou uma casa do zero, né? Então, eu amei ter feito toda essa organização. Esse momento, né, de escolhas. Ele já morava aqui, porque ele veio fazer faculdade em São Paulo. Mas casa de homem, vocês sabem, né, como deve ser. Então, assim, ele tinha o básico do básico e era aquilo. Aí eu pensei, não, como a gente vai para outro apartamento, vamos começar tudo do zero. E é o momento que a gente tá vivendo, né? É o momento de fazer a lista. A gente, claro, levou, sei lá, geladeira, mas tem coisas assim... que é liquidificador, batedeira. Batedeira, eu preciso de uma batedeira. Ele nunca teve uma batedeira. Então, assim, vocês curtiram esse momento. Eu curti muito, muito, muito. A parte de louça. É que você vai construindo, né? Colocando literalmente no carrinho. Literalmente você vai colocando ali, ó. E assim, eu acho que a realidade da noiva hoje em dia é juntar o que eles têm com o que eles precisam. E o momento do casamento é uma oportunidade excelente para isso, né? Para você ganhar coisas que você vai usar pra vida, né? E o que você não tem, deseja, sonha em ter. Por exemplo, eu sonhava uma batedeira Smeg, né? Então, assim... Ou eu tenho KitchenAid também. Eu queria uma batedeira da cor tal. Então, assim, são coisas que, às vezes, não é prioridade nos gastos do casal, mas que você bota na lista, porque... É um sonho, faz parte de um sonho, né? Desse residual do casamento, dessa lembrança de casamento. Então, é a parte mais gostosa, né? Fazer a lista é a mais gostosa. Tem que curtir exatamente esse momento, né? Porque se você tá ali com um casamento, pegando fogo, tudo acontecendo às pressas, concorda que a lista, ela vai ficar de lado, porque ela não vai... E se você pode curtir isso, você pode ser muito mais assertivo nos pedidos e tudo mais. E é muito legal para quem... a facilidade depois de pensar, trocar, ver se muda alguma coisa. E principalmente assim, quem tá ali presenteando, perceber aquela escolha que faz sentido, que conhece. A Júlia vai gostar disso. Vai gostar disso. Eu amei. Isso é muito, muito bacana. Eu amei isso, porque eu gosto de perceber o que a pessoa tá... O carinho que a pessoa tá colocando naquilo, mesmo. Né? Que tem muita gente que gosta de dar algo específico, porque ela quer que você lembre dela. Isso. E eu sou aquela que, tipo assim, eu tenho o cinzeiro que eu ganhei de uma amiga, eu olho todos os dias, eu lembro. Se eu tiver que pensar de onde ele vem, eu vou lembrar dela pro mais da vida. Isso é legal. Isso é muito bom. Né? O presente que eu ganhei de vocês, que eu amei. Então, eu acho gostoso. E agora eu tô numa fase de agradecimento dos presentes. Tem isso também, né? Tem isso também. As pessoas esquecem, é legal. Noivinhas, fez a lista, depois é legal mandar uma mensagem. Hoje em dia a gente tem essa facilidade, né? Do WhatsApp, que seja um áudio. Que seja uma mensagem de WhatsApp, eu acho bem próximo, gostoso, né? É uma assim. Retribuição, não é só um obrigado, gente, pela presença, é muito mais... E pra pessoa saber que você sabe o que ela ganhou. Porque às vezes ela pensa, ela nem vai lembrar qual que é o meu presente, ela ganhou vários. Não, eu acho muito gostoso ter isso, assim, eu lembro que eu ganhei a batedeira de uma amiga, o liquidificador da outra, e eu tô nessa fase de agradecimento e eu tô colocando no cartão, tipo, amamos o presente, sabe? Isso é muito amamos a bacana. presença e amamos o presente, muito obrigada. E conta pra gente assim, que eu acho que é o que todo mundo mais tá querendo saber, casar fora é mais caro? Todo mundo tem essa dúvida. Assim, a gente já entendeu que tem muitas facilidades, essa objetividade e tudo mais, mas é mais oneroso? É mais caro? Olha, eu acho que esse ponto do mais fácil que tu falou, na minha visão, o fácil é porque os locais lá já são um espetáculo por si só. Então, tu não precisa investir na estrutura, em construir uma tenda, em fazer não sei o quê. Então, assim, eles já estão preparados. O lugar é lindo por si só. Então, tu escolhe um castelo como eu, meu Deus, eu não precisa botar 1 milhão de flores, eu pensei, né? Eu nem queria botar muitas flores. Os vasos nas mesas principais, e é isso, eu não botei flor em nada. Então, já é um custo que a gente reduz, né? Mas, é claro, tem em contrapartida a questão do câmbio. Então, assim, tudo eu tinha que pensar vezes 6. Mas eu acho que essa facilidade do local já ser bonito, já resume. Esse resumo dos fornecedores já dá uma diminuída. Você consegue uma margem de negociação. Consegue, super. E também é o que eu até comentei. Na Europa, eles já trabalham com budget. A primeira pergunta na primeira reunião é: qual é o seu budget? Então, eu dei uma estudada um pouco,
né, dos valores. Isso que foi muito importante de eu ter família lá, que eu não peguei só o que tá na internet, que às vezes é o superfaturado. Eu peguei o real local. Então, eu peguei informações, que foi isso que eu passei para essa menina que também casou lá. Eu passei todas as informações que eu tinha e ela viu que, tipo, é muito possível casar aqui. Possível. Sendo que ela tava vindo para casar em outro lugar, que ela viu, ela tava assustada com os valores, né? Que o Brasil, ele tem muito isso, né? A gente nota até mesmo em viagem. Às vezes você olha assim, o preço de uma passagem para viajar aqui e viajar para fora, né? Quase a mesma coisa. Exatamente. Então, porque tem esse estigma, né? Ah, não, casar lá fora é tudo vezes 6, mas espera lá, tem também. Mas espera lá, tem esse balanço. Isso. Então, assim, eu já parti, assim, de um budget. Que, claro, a gente sentou e conversou com as famílias, né? Então, a gente tinha isso muito bem definido e a gente trabalhou dentro disso. Em alguns momentos, eu me via assim, putz, eu queria fazer um pouco a mais, mas eu tinha alguém para me frear, eu tinha esse limite, esse teto, né? E que eu coloquei, mesmo eu querendo sonhar, eu coloquei ele assim como... E cumpriu. E cumpri. E entregou Entreguei e deu tudo certo. Então, Perfeito. assim, dá para casar muito, assim, com orçamentos reduzidos. Né? Tem pequenos detalhes que eu acho isso legal. Você pegar uma assessoria que, em vez de querer te vender cada vez mais, o que elas ganham com tudo, é elas ajudarem nessa economia. E a minha me ajudou muito. Ah, isso é muito então, importante. Ela me ajudou. Ela falou, não, por exemplo, eu queria um lustre todo bonito. Ela falou, olha, o nosso fornecedor de iluminação, ele tem esse lustre aqui. Se a gente pegar de outro, vai sair um valor muito mais alto. Então assim, esse estudo faz toda a diferença. Porque aqueles pequenos pontos que no final, na somatória final... isso, o casamento fica caro por causa dos pequenos detalhezinhos. E quando a gente vem para essa fotografia Brasil, por exemplo, a gente tem vários pormenores, tem vários fornecedores que não estão computados na planilha inicial. Porque é um fornecedor muito específico. Eu falei, assim, da ponta da mesa, do pé da mesa, ao do lustre da direita, que vai ser diferente da iluminação do palco. São 2 fornecedores, 2 formatos de negociação. Então, eu acho que super dá para usar o Pinterest como referência, sonhar e adaptar para a realidade. E trazer para esses especialistas, né? Que eles vão ser capazes de falar, temos isso aqui dentro do que você está trazendo. Até quando a gente foi escolher a Wedding Planner, eu tava na dúvida se eu pegava uma mais em conta ou a que eu peguei, que era um pouco mais acima. E um ponto que o Felipe falou que eu achei que foi, assim, estratégico. Uma pessoa mais bem preparada, ela vai saber gerir melhor o nosso budget. Exato. Você vai, no final do dia, porque às vezes a gente pensa, bom, já que eu quero gastar pouco, eu vou pegar a mais barata. Então, ela vai fazer tudo naquele médio mais baratinho. Mas eu gosto de ter a referência high e adaptar. E adaptar. Né? Então, por exemplo, você vai numa loja de decoração linda, aí você pega uma referência. Putz, ontem eu fui na loja da Tânia Bulhões e tinha uma árvore só de caixas. Eu pensei, olha que legal, uma árvore de Natal eu fazer com as minhas caixinhas. Sabe? Esse tipo de adaptação. Então, assim, a gente tem que ter referências altas, tem que usar a internet a nosso favor. Isso. E adaptar. Adaptar e ter fornecedores que falem a verdade, assim. Pessoas honestas no teu ao redor. Acho que isso... E eu acho que no fim do dia é você ter todos esses personagens dessa história e conseguir alinhar todos eles dentro dessa narrativa. Isso. Eu acho que é isso que no final do dia... E deixar isso muito bem esclarecido. O famoso que é combinado não sai caro. Exato. Então, desde o início com ela sabia o quanto a gente queria gastar. Ela sabia todo o detalhismo que eu tinha, né? O meu gosto era muito parecido com o dela. Então, ela me dava dicas do que poderia ser mais importante. E assim a gente... Muito bacana. Foi muito bacana. Então, dá para fazer casamento com qualquer orçamento. Dá para fazer. Dá. Mas, Júlia, eu queria muito te agradecer a presença aqui. Muito gostoso
tá ouvindo você falar, né? Mas a gente tá até voltando lá. A gente podia ficar horas aqui. Podia, eu acho que eu não ficaria falei aqui nem horas. 10%. Porque foi, assim, impecável. Quem tiver aí a curiosidade, a oportunidade, dá uma olhada lá. Deixa aí seu @, para as pessoas... E deixa dos doces também. Que, assim, sensacional. Né? Sensacional. Eu tenho uma loja de palha italiana, né? Tem 10 anos já a marca, chama La Mia Dolce Vita, de Floripa. Mas tá chegando em São Paulo. Tá chegando em São Paulo. Aguardem. A gente manda para todo o Brasil via Sedex, então a gente faz muito, assim, as lembrancinhas personalizadas. O Bem Casado, que hoje já tem esse hábito de trocar o Bem Casado tradicional por outros doces, então a palha italiana como Bem Casado. Vale a pena. A palha italiana. La Mia Dolce Vita Pasticceria é o Instagram. A gente vai colocar aqui embaixo. E queria muito te agradecer aí pelo seu tempo, pelo seu carinho. Assim... Me coloco à disposição para ajudá-los em toda a organização. É isso aí. A amizade, assim, ter essa intimidade de pode qualquer momento. Muito bom. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Tá terminando mais um Quero Sim, o podcast oficial do Listas Magalu. Até a próxima.